Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, eu tento iniciar as minhas mensagens sem fazer perguntas, mas é muito difícil porque o homem é um indivíduo com muitas dúvidas. E como eu sou evangélico, as perguntas sempre serão voltadas para a espiritualidade, para o sentido da vida. Então, vamos lá. O homem acredita em Deus? O homem ama e obedece a Deus? O homem tem medo de Deus? O homem crê realmente que Deus é o seu Criador? Eu penso o seguinte: se o homem descobrisse uma maneira de não precisar de Deus, ou se tivesse a certeza de que Deus não existe, esse homem seria muito mais pecador do que já é. Pensando que Deus não existe, o homem comete um dos maiores pecados informados na Bíblia, o pecado da soberba, o pecado do orgulho. O tema de hoje é Deus e o homem. Nós vamos utilizar o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 11, 20, 24 e 26. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves abaixo do céu. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos na terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Muitas vezes encontramos pessoas que querem provar que a existência do homem na terra é um mero acaso. Pessoas querem provar que a existência do homem é uma coincidência que deu certo. Pessoas querem provar que a existência dos homens, dos peixes, das aves, dos animais que andam sobre a terra é uma combinação de fatores que não existe mais. Na cabeça dessas mentes brilhantes, mesmo tendo hoje mais matéria-prima, mesmo as condições sendo mais favoráveis, não acontece de novo. Hoje, para nascer uma vida, tem que existir duas vidas que proporcionem os elementos necessários do nascimento. Mas a proposta aqui estabelecida é saber como surgiu a primeira vida. É saber como surgiu o primeiro ser vivo. Foram os ETs? Foi geração espontânea ou foi processo químico? Foi Deus? Eu acho que os ETs não foram, porque eles são feios pra caramba e nós somos bonitos. Bom, não todos, mas comparados com os ETs, nós somos mais ou menos. Alguns mais e outros menos. Mas então ficam essas opções para o surgimento da vida. Deus, o criacionismo, evolução química e geração espontânea, conhecida também como a biogênese. Deve ter mais teorias, mas vamos falar apenas dessas três. Evolução química. Moléculas que deram origem a outras moléculas que tinham capacidade de se reproduzir e dar origem a outras moléculas. Como surgiram as primeiras moléculas? Bom, aí é que é complicado. O ser humano não sabe. Geração espontânea.
Na geração espontânea ou abiogênese, nós surgimos como um arroto da lama ou da sujeira do mundo, misturada nos esgotos ou misturada com qualquer outra coisa suja. Muita gente inteligente defende essa ideia. Médicos, cientistas, químicos e doutores como Paracelso, famoso, e Jean-Baptiste von Helmont defendiam que se misturasse uma camisa suja e sementes de trigo, em 21 dias nasceriam ratos. Na visão desses homens famosos, tartarugas, sapos e ratos nasciam da água, semente de trigo misturada com madeira podre ou palha. O cientista Jean-Baptiste von Helmont não teve acanhamento de acreditar e defender uma coisa tão absurda, mesmo tendo o nome de um profeta de Deus. Até Aristóteles acreditou na geração espontânea. Então, eu posso ser filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, ou ser resultado de uns flocos de milho, lama e uma roupa suja. Eu posso ser filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, o resultado de uma evolução química onde ninguém explica como surgiu a primeira molécula. Eu tenho uma tia que, conversando com ela estabeleceu um desafio bem simples. Coloque dentro de um laboratório bem grande todos os cientistas do mundo, químicos, pensadores, médicos, filósofos, e com toda a tecnologia que nós temos, peçam para eles criarem uma goiaba. Não precisa ser uma vida. Peçam para eles criarem uma goiaba, uma manga, uma pitomba. Não é reproduzir, não é tirar uma cópia, é criar uma goiaba, sem a matéria-prima, sem a semente já existente. Eles não conseguem. Sem a matéria criada por Deus, não fazem nada. Mas todas essas teorias, todas essas hipóteses que o homem faz a respeito da vida e da criação, é para não acreditar em Deus, é para não obedecer, para não depender de Deus. Porque acreditar, depender e obedecer significa lutar contra o pecado. Um pecado que muita gente comete achando que é uma pessoa normal diante de Deus. Um Deus que ele suspeita que não existe, ou que ele acha que não existe. Um pecado que aborrece a Deus com toda certeza. O pecado da soberba. O pecado da autossuficiência. O pecado do endeusamento do seu próprio umbigo. Então continuam pecando, porque ninguém nunca provou nada de Deus para eles. Eles até riem das nossas tentativas. Talvez eles tenham alguma ideia diferente de como surgiram, ou talvez nem se importem com isso. A sua própria existência já é suficiente para preencher o seu coração. Por isso que eu digo, se o homem descobrisse uma maneira de não precisar de Deus, ou se tivesse a certeza de que Deus não existe, esse homem seria muito mais pecador do que já é. Porque Deus não existindo, o homem não teria espiritualidade. Deus não existindo, o homem não teria receio de pecar, porque nessa visão de Deus não existindo, para ele não teria nem céu e nem inferno. O homem não teria receio de ser pior, porque a palavra pecado está ligada diretamente a Deus. E sem a existência de Deus, essa palavra perderia o seu sentido. O freio para os nossos instintos está na existência de Deus e na palavra pecado. Travamos muitas lutas nessa vida e eu acredito que a maior é deixar de acreditar em Deus, de ter fé em Deus. Acreditar que Ele existe e é o Criador dos céus, da terra
e de todo ser vivente, e Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves abaixo do firmamento do céu. Produz a terra seres vivos, de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os animais que movem-se rente ao chão. Sabe, queridos, a terra cobriu-se de vegetação. As plantas deram sementes e produziram flores e frutos. As águas encheram-se de seres vivos e os pássaros voam debaixo do céu. Os animais reproduziram em suas espécies na terra e nós dominamos todos eles, sejam domésticos ou selvagens, porque assim foi determinado por Deus quando nos criou, conforme a sua imagem e semelhança. Quando Deus disse a nossa imagem e semelhança, Ele nos presenteou de toda honra e dignidade. A dignidade e a honra de sermos semelhantes a Ele. Só o homem é a imagem de Deus, a criação suprema do Pai Celestial. O homem dominou toda a criatura vivente. O homem foi abençoado. O homem foi ungido. Pelo homem, Deus fez milagres. Deus curou. Pelo homem, Deus lutou. Pelo homem, Deus expulsou Satanás e um terço dos anjos do céu que queriam a nossa perdição. Pelo homem, Deus sacrificou os seus profetas. Pelo homem, Deus sacrificou o seu Filho na cruz. Mesmo que nós sejamos um pouco menor do que os seres celestiais, Deus nos coroou de honra e glória. Mas Ele é o Criador de tudo. Quando as coisas foram criadas, Ele apenas disse: cubra-se a terra, encham-se os mares, produza a terra, façamos o homem. Como Ele consegue isso? Mais uma pergunta. Deve ser porque Ele é Deus. Por isso que para nós encontrarmos respostas para as nossas perguntas, precisamos amar a Deus. Precisamos adorar ao nosso Pai. Precisamos obedecer a Deus. Precisamos estar em Sua presença. Não importa se os outros não acreditam. Não importa se eles adoram a si mesmos, outras coisas que são destruídas pelo tempo e pelo vento. Ninguém se salva com a fé dos outros. Você se salva com a sua fé. Você se salva com a sua unção, com a sua santificação. Você se salva sabendo que existe um Deus que tudo criou, que nos ama e de tudo fez para nos perdoar e salvar. Quem acredita tem fé, tem unção e espírito. E esse espírito é santo, santo como o Pai Celestial, Pai nosso e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Queridos, se nós queremos respostas, encontrar o sentido da vida, nós precisamos encontrar a Deus. Mas não busque Deus nas coisas do mundo. Não busque a Deus nas moléculas, nas plantas, nas estrelas, nem mesmo na lua. Porque se nós não encontrarmos a Deus dentro de nós, no nosso coração,
nunca conseguiremos encontrá-lo lá fora. Nós somos uma caixa preciosa para Deus e o tesouro está dentro de nós, o nosso Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?